Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e nessa aula de hoje a gente vai fazer a segunda parte da resolução aí dessa revisão que eu preparei para vocês. Se você quiser ter acesso a essa lista, é muito simples, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. O link do Telegram para você entrar lá e baixar o que você quiser, e também o link do Drive, que fica tudo separadinho lá. Essa lista está nas listas especiais, tá? O importante é você baixar e depois voltar aqui para poder corrigir, ver seus erros, mas principalmente buscar alternativas mais rápidas para resolver. Aproveita que você está aqui e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que essa revisão vai elevar o nível dessa nota na prova do Enem. Bora ver! Essa questão aqui é uma questão de função exponencial. Dependendo do jeito que você fizesse, você ia gastar muito tempo para resolver. E tinha um jeito bem fácil de fazer, tá? A gente pode fazer das duas maneiras aqui e aí vocês escolhem, tá? Porque também eu sei que na hora da prova você poderia pensar assim, ah, Ju, mas aí eu não ia conseguir pensar isso na hora, como é que eu ia fazer? Então, vamos pensar com calma aqui, tá? Primeira coisa. Vamos dar uma lida e tentar entender. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção do mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro em milhar de unidade foi. Vamos lá, galera. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem algumas informações, por exemplo. Eu posso pensar que janeiro é o mês 1. Então, no mês 1, a produção foi de 120. No mês 2, que é fevereiro, inclusive é o que a gente quer descobrir, eu não sei qual que foi a produção. No mês de março, que é o mês 3, a produção foi de 480. E no mês 4, que é abril, né? A produção foi de 960. Quais são as possibilidades para a gente poder pensar aqui? Primeira coisa, colocar na sua cabeça que isso aqui é uma exponencial. Então, por exemplo, variação linear, gente, não vai funcionar aqui. Porém, a exponencial ela também segue um padrão. Então, você pode tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, de 1 para 3. Repara que de 1 para 3, esse valor ficou multiplicado por 4, ó. 120 vezes 4 dá 480. Se você olhar daqui para cá, ó, de 480 para 960, aqui passou um mês só, ficou multiplicado por 2. Então, dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Na verdade, quando a gente tem uma exponencial, a gente tem uma PG, que é uma progressão geométrica. Então, tenta entender. Daqui para cá, ficou multiplicado por 2. Então, daqui para cá também tem que multiplicar por 2. E daqui para cá também tem que multiplicar por 2. Nós, eu acho que eu não ia enxergar isso. Aí você vai ter que fazer conta, tá? Mas observa, imagina aqui, ó. Daqui para cá, vamos supor que tivesse multiplicado por 2. 120 vezes 2 vai dar 240. Aí, o que parece? Parece que a cada mês que passa, multiplica por 2. Daqui para cá, multiplicado por 2, vai dar 480. Então, qual que é o valor que está faltando aí? É 240. Ju, e se eu não enxergasse isso? Aí a gente usa a função para resolver. Mas antes, eu quero saber se vocês entenderam esse pensamento que está aí. Tranquilo? Agora, Ju, beleza. Vamos supor que eu não conseguisse enxergar isso. Tinha como resolver? Claro que tinha como resolver. A gente teria que montar a função. Isso aqui é uma função exponencial que a gente chama de função exponencial típica. Ela não tem nada de muito diferente. E ela tem esse formato assim, ó. Y igual a A vezes B elevado a x. Qual que é o problema? Demora, né? Porque aqui tem 2 pedaços faltando. Tá faltando o valor do A e tá faltando o valor do B. Então, eu teria que descobrir quanto que vale o A e quanto que vale o B. E como é que a gente faz isso? Usando os pontos que ele me deu. Por exemplo, quando o x é 1, o y vale 120. Então, você vem aqui e substitui, ó. 120 vai ser igual a A vezes B elevado a 1. Então, 120 vai ser igual a A vezes B. Não, mentira. Não, tá certo, é isso mesmo, ó. O mês 1 vai ser 120. Então, A vezes B é 120. Depois você usa uma outra informação. Por exemplo,
Quando o x é 3, o y é 480. Então, ficaria 480 vai ser igual a vezes b elevado a 3. Daqui dá para a gente tirar uma relação, ó. Vê se faz sentido, tá? Eu quero isolar o a, eu vou passar o b dividindo. O que vai ser o a? Vai ser 120 dividido por b, entende? Ó, passei o b para cá dividindo. Então, vai ficar 480, vai ser igual a 120 dividido por b, vezes b ao cubo. Como eu sei que o b não é zero, eu vou poder cancelar aqui. Então, vai ficar 480, vai ser igual a 120, b ao quadrado. Continuando aqui, passo 120 dividindo. 480 dividido por 120 vai ser igual a b ao quadrado. Esse zero cancela com esse. Aqui vai dar 4. 4 vai ser igual a b ao quadrado. O que vai ser o b? Vai ser mais ou menos raiz de 4. Então, b vai ser igual a mais ou menos 2. Só que não faz sentido o b ser menos 2, porque ele é a base de uma exponencial. Então, a gente descobre que o b é igual a 2. Beleza, se o b é igual a 2, o que vai ser o a? Vai ser 120 dividido por 2. A igual a 60. Depois dessa trabalheira toda, a gente tem a nossa função. Vai ser 60 vezes 2 elevado a x. Agora você consegue prever o que ele quiser. Ele quer saber qual que é a quantidade de produção, né, em fevereiro, que é o mês 2. Então, vai ser 60 vezes 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 60 dá 240. Dá para fazer assim? Claro que dá. Mas o outro pensamento, você tem em mente que quando se trata de uma exponencial, na verdade, a gente tem uma progressão geométrica e que a situação ali ela tem que se manter, né? Por exemplo, se de um mês para o outro dobrou, de um próximo mês para um outro, vai dobrar também, e assim por diante. Então, é muito importante que vocês saibam pensar dessa forma, tá? Mas vê aí se vocês conseguiram entender. Essa questão 5 é aquele tipo de questão enjoada do Enem, que ele vai querer que você faça conta. O que você pode fazer? Você pode tentar driblar um pouco isso, tá? Talvez não terminar as contas, porque dá para você ter uma noção do que está acontecendo. Tomar bastante cuidado com a interpretação, porque a interpretação vai mandar muito aqui, mas pensar ali de maneira ordenada, tá? Vamos dar uma olhada. Um fabricante produz 5 tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido correspondente a cada tipo de enfeite, criou um quadro com os valores de custo, matéria-prima e mão de obra, e de venda por unidade, em real, além da quantidade vendida para cada tipo de enfeite. Então, ó, por exemplo, o primeiro, ele gasta R$ 1,30 com matéria-prima, R$ 1,50 com mão de obra, vende por R$ 5,00 e consegue vender 5.000 unidades. E assim por diante, tá? Agora, olha o comando da questão. Qual tipo de enfeite de Natal gera o maior lucro líquido para o fabricante? Como eu disse, não tem muito para onde correr, tá? Você vai ter que fazer as contas. Mas vamos lá. Vamos pensar no enfeite 1. O enfeite 1, ele gasta R$ 1,30 de matéria-prima, R$ 1,50 de mão de obra. Então, o custo dele é de R$ 2,80. O preço de venda é R$ 5,00. Então, qual que é o lucro aqui, hein? O lucro aqui vai ser R$ 2,20. Só que não adianta você fazer só isso, tá? Ah, Ju, já sei. Eu vou descobrir qual que é o lucro aqui de cada, e aí o que tiver o maior é isso. Não, porque depende da quantidade que você vende. Então, o que vai ser o lucro com o produto 1? Vai ser R$ 2,20. Vou colocar assim, ó. 22 sobre 10 vezes 5.000. Esse zero cancela com esse. 22 vezes 5 vai dar 110. Só que vai ser 110 com mais 2 zeros. Então, confere aí. Mas eu acredito que o lucro vai ser de R$ 11.000. O que eu quero que você entenda é que talvez você não precise fazer essa conta. Você pensa, são 5.000 peças, dando um lucro aí de R$ 2,00 e pouquinho. Esse lucro vai estar na casa entre 10 e 11 mil. Isso já vai te ajudar, tá? Vamos ver o produto 2. Produto 2, a matéria-prima é R$ 1,00, mão de obra 2. Então, aqui vai dar R$ 3,00 de custo. Você não precisa escrever isso, tá? Porque você não tem muito tempo lá na hora. Então, e o preço aqui é R$ 5,50. Então, aqui R$ 5,50. Então, o que vai ser o lucro? R$ 2,50. Só que ele vende 4.800 peças. Aí você vem aqui e pensa, o que vai ser o lucro 2? Vai ser 2,50, que é 25 sobre 10, vezes 4.800 peças.
Insisto, tá, gente? É isso que o Enem gosta. O Enem gosta de colocar umas contas assim. 5 vezes 8, 40, vão 4. Aqui vai dar 20 com 4, 24. Aqui 16, vai 1. Aqui vai ser 8 com 1, 9. 0, 10, vai 1. 12, né? Então, aqui eu ignorei um 0, então vai ser R$12.000. Já pode eliminar o primeiro, porque está na casa de 11.000, aqui é 12.000. Beleza, aí é isso, gente, é um por um, tá? Vamos lá, o 3. O custo aqui é 1,10 mais 1,40, então dá R$2,50. E o valor de venda é R$5,50, não, R$5. A venda 3 aqui, ó, preço de venda é R$5. Então, o lucro aqui vai ser R$2,50. Só que ele vai vender 4.750 peças. É uma dica, tá? Para a prova. O lucro aqui também tinha sido R$2,50. Aqui também tinha sido R$2,50. Só que aqui ele vendeu 4.800 peças. Aqui ele vai vender 4.750 peças. A dica que eu te dou é não fazer essa conta. Por que não fazer essa conta? Porque 480 vezes 25, com certeza, é maior do que 475 vezes 25. Então, isso aqui, com certeza, é menor do que 12.000. Então, eu já elimino o produto 3. Entenderam a minha estratégia? Ah, Ju, eu quero fazer a conta. Gente, na prova não dá muito tempo de você fazer todas as contas, tá? Vamos lá, vamos ver esse aqui. Aqui é 1,50 mais 2. Então, o custo 4 vai ser R$3,50. O preço de venda do produto 4 é R$7. Opa, então aqui ele vai ganhar bastante. Ele vai ganhar R$3,50. Então, eu vou fazer 35 sobre 10 vezes 4.600. Eu sou capaz de apostar com vocês que esse aqui, por enquanto, vai ser o maior. Não sei se vai ser o maior de todos, né? Mas vamos lá. 46, 460, né? Vezes 35. 0, 30 vão 3. 20 com 3, 23. 0, 18 vai 1. 12 com 1, 13. 0, 0, 11 vai 1. 6 e 1. Aqui, ó, 16.100. Então, já pode eliminar o 2 também. Agora, vamos ver se o 5, né? Mas lembrando, vamos tentar fazer de uma maneira esperta, tá? Custo 5. 1,20 com 2,50 dá 3,70. Está sendo vendida a 7,50. Isso aqui vai dar o quê, hein? Se fosse 3,50, dava 4. Então, vai dar 3,80 de lucro. Confere aí para mim. 3,80. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, 3,80. Só que vai vender bem menos peças, né? Então, vai ser 38 sobre 10 vezes 4.200. Esse 0 cancela com esse. Eu acredito seriamente que 38 vezes 420 é menor do que 35 vezes 480. Mas, na dúvida, já está na última conta, né, gente? Faz a conta aqui. 0, 16 vai 1. 32 com 1, 33. 0, 6 e 12. Aqui vai ser 0, 6, 9, 5 e 1. 15.960. Então, elimina ele também. O maior lucro líquido aí dessa empresa é com enfeite 4. Mas é aquele tipo de questão chata do Enem, gente. E o pior, o Enem adora esse tipo de questão. Vê aí se vocês conseguiram entender. É enjoada mesmo, tá? A Débora tá falando aqui que colocou zeros a mais, né? Aí é bem complicado. Essa 15, gente, tem uma maldade, que o Enem já cobrou, inclusive. Só que eu acho que a diferença é que na prova do Enem não tinha resposta para quem caísse na pegadinha. E aqui, se eu não me engano, tem. Depois eu vou até... eu vou mandar para vocês um link da resolução da questão do Enem que cobra justamente essa ideia, porque lá eu faço uma explicação, é um vídeo não muito curto, se eu não me engano ele tem 28 minutos, não lembro, acho que é alguma coisa assim. E lá eu explico o porquê, com muita calma, assim, do que a gente pode fazer, tá? Vamos lá. Uma determinada família, constituída por um casal e outras 13 pessoas adultas, decidiu viajar para comemorar as bodas de ouros do casal. Para facilitar a viagem, a família decidiu se dividir igualmente em 3 grupos.
de forma que o casal viaje necessariamente em um mesmo grupo. A quantidade de formas distintas que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por... Gente, isso aqui não tem um nome específico, tá? Eu gosto de chamar de combinações que se esgotam. Por quê? Porque a quantidade de candidatos é igual à quantidade de vagas. Todo mundo vai viajar. O que vai mudar é em que grupo essas pessoas vão viajar. Então, por exemplo, imagina que eu tenha lá o grupo A, o grupo B e o grupo C. Esse grupo A tem que ter 5 pessoas, esse grupo B tem que ter 5 pessoas e esse grupo C tem que ter 5 pessoas também. Para dar as 15, né? Lembra? É um casal mais 13 pessoas, então vai dar 15 pessoas. O que acontece? Normalmente você podia pensar, Ju, já sei, das 15 pessoas eu vou escolher 5 para vir para esse grupo, aí vão sobrar 10. Aí das 10 pessoas eu escolho 5 para virem para esse grupo, e depois das 5 que sobrarem eu escolho os 5 para virem para esse grupo. Então, até então o seu pensamento não está muito errado não, só tem que tomar um certo cuidado, porque as capacidades dos grupos aqui, ó, são iguais. Então, o que você tinha que ter em mente? Quando a gente está lidando com uma situação que envolve essas capacidades iguais, quando os grupos trocarem de lugar entre si, não vai mudar o resultado final. Então, a gente tem que impedir que esses 3 grupos troquem de lugar entre si. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo por 3 fatorial. Só que você tem que tomar um certo cuidado, porque aqui tem uma restrição. Qual que é a restrição? O casal tem que ficar junto. Então, por exemplo, imagina uma situação assim, tá? Eu coloco casal, vou colocar aqui C1, C2, então aqui é o pessoal do casal. Aí aqui eu coloco pessoa A, pessoa B, pessoa C. Isso aqui é um grupo. Depois eu venho aqui e coloco pessoa D, pessoa E, pessoa F, G, H. 5. Depois do H, I, J, K, L e M. Tá aí. Imagina uma situação como essa, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô garantindo que o casal está aqui. Só que aqui entra uma das coisas mais importantes, talvez, da análise combinatória, que é você entender que quando você quer que algo aconteça, você precisa forçar para que aquilo aconteça. Como assim? Eu tô lá dividindo o primeiro grupo. Eu viro e falo assim, casal, vocês estão aqui. Ou seja, eu não vou ter mais 5 vagas naquele grupo. Em compensação, eu não vou ter mais 15 pessoas disputando aquele grupo. Então, o que acontece? Para formar esse primeiro grupo, eu faço combinação de 13 para escolher 3. Por que 3? Porque eu estou escolhendo só quem vai completar o meu grupo. Beleza. Nesse momento, 10 pessoas estarão ainda sem saber em qual grupo vão viajar. Por quê? Eu coloquei o casal, eu juntei mais 3 pessoas com eles, então juntaram 5. Formei um grupinho ali. Mas lembra, o casal não entrou no critério de aleatoriedade de escolha. Então, você não tem que se preocupar com o casal. É como se você tivesse... Imagina um problema diferente. Eu tenho 13 pessoas para viajar, um grupo tem vaga para 3, outro grupo tem vaga para 5 e o outro grupo tem vaga para 5. Então, é basicamente isso, ó. Eu tenho 3 vagas aqui, 5 vagas aqui e 5 vagas aqui. Beleza. O que acontece agora? Das 10 pessoas que sobraram, eu preciso escolher 5 para fazerem parte do segundo grupo. Na hora que eu fizer isso, vão sobrar 5 pessoas sem grupos. E das 5 pessoas sem grupos, eu tenho que escolher 5 para formar o último grupo. Ju, mas se eu começar desse... Gente, não faz diferença, tá? Então, seria algo assim. 13 escolhe 3, 10 escolhe 5, 5 escolhe 5. Porém, a gente tem um pequeno problema. Esse grupo e esse grupo têm a mesma quantidade de pessoas. Ju, o primeiro também. Só que o primeiro, eu coloquei o casal lá. Então, é como se aquele grupo, na verdade, tivesse 3 vagas. Então, é como se fosse 3, 5 e 5. O que acontece é que quando esses grupos aqui trocarem de lugar entre si, não vai mudar nada. Então, eu preciso impedir que eles troquem de lugar. E de quantas maneiras 2 grupos trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Então, a resposta correta é a letra D. Como eu falei, tinha essa resposta, ó. 13 escolhe 3, 10 escolhe 5, 5 escolhe 5. A resposta só é direta assim se os grupos tiverem sempre quantidades diferentes. Como não tinham,
Por exemplo, imagina que aqui fosse 5, aqui fosse 6 e aqui fosse 4. Aí você ia fazer direto. Porém, como tem grupos de mesma capacidade, eu tenho que trocar pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Meu medo, a pessoa lembrar disso e marcar a letra C. Porque pensa, são 3 grupos com 5. Entenda que aquele casal entrou ali infiltrado, sem sorteio. Então, é como se eu tivesse que agrupar 13 pessoas ao invés de 15. Então, isso você tem que tomar bastante cuidado, tá? Vê aí se vocês conseguiram entender. Eu vou deixar o link com a aula que eu falei, mas é importante que você assista próximo da prova, porque lá eu começo de exemplos bem pequenos e aí eu chego na parte importante, tá? Se eu não me engano, tem em média meia hora, mas você pode assistir na velocidade 2x. O importante é que você assista para você entender isso aqui e se eventualmente o Enem resolver cobrar uma pegadinha dessa, você não seja induzido ao erro, tá? Em que situação que seria essa letra E? Se não tivesse o casal, eu tenho que dividir 15 pessoas em 3 grupos idênticos, não tem nenhuma restrição. Combinação de 15 escolhe 5, 10 escolhe 5, 5 escolhe 5. Como todos os grupos têm as mesmas capacidades, quando eles trocarem de lugar entre si, não vai mudar o grupo formado. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial, que é o número de grupos que vão ser formados. O Enem só cobrou isso uma vez. Para quem não está se recordando, foi aquela questão das duplas de vôlei. Se eu não me engano, acho que eram 8 pessoas, 8 amigos, que tinham que ser divididos em quatro duplas e ainda tinha uma restrição que tinha canhoto, eu não lembro direito. Mas no link que eu vou deixar, eu quero que vocês assistam para não ter dúvida se eventualmente aparecer, tá? Quando é que tem que acender o alerta? Quando você perceber que as capacidades são iguais. Eles vão mudar o contexto, né? Tipo, um grupo com 15 pessoas foi se hospedar num hotel. Chegando lá, só haviam 3 quartos quíntuplos disponíveis para hospedagem. Aí no meio desse grupo tinha lá um casal que quer ficar junto. De quantas maneiras diferentes você pode distribuir essas 15 pessoas nesses 3 quartos? É desse jeito que tá aí. Um pequeno produtor de batata doce colheu sua produção com o auxílio de outros 2 funcionários. Buscando organizar a colheita para a realização do transporte, o produtor percebeu que, caso a quantidade total de batatas doces fosse dividida em caixas com capacidade para 11 cada, uma caixa ficaria com 10 batatas. Em seguida, um dos funcionários percebeu que se a quantidade total de batata doces fosse divididas em caixas com capacidade para 13 cada, uma caixa ficaria com 12 batatas. Posteriormente, outro funcionário percebeu que caso a quantidade total de batatas doces fosse dividida em caixas com capacidade para 7 cada, uma caixa ficaria com 6 batatas. Por fim, o produtor e seus funcionários perceberam juntos que, ao dividir a quantidade total de batata doces em caixas com capacidade para 12 cada, não sobrariam, tampouco faltariam batatas. Sabendo que foram colhidas menos de 6.000 unidades de batatas, a quantidade total colhida desse legume foi. Vamos lá, gente. Eu acho que o mais difícil aqui é que o enunciado é muito grande. É uma questão de um simulado da SAS, mas é bem o estilo que o Enem pode te cobrar. Vamos tentar simular todas as situações aqui, tá? A primeira situação. Primeiro, eu não sei qual que é o número de batatas doces que eles escolheram, mas uma certeza eu tenho. Foi menos do que 6.000. Beleza. Aí, o que ele fala aqui? O que o primeiro carinha lá descobriu? Percebeu que, caso a quantidade total de batata doces fosse dividida em caixas com capacidade para 11, cada caixa ficaria com 10 batatas. Então, vamos lá. Se eu pego o total de batatas e divido em caixas com capacidade para 11, uma caixa ficaria com 10 batatas. Então, presta atenção. Se eu dividisse aqui por 11, ia dar uma quantidade de caixas lá que eu vou chamar de Q1, mas sobraria 10 batatas. Vê se vocês conseguem entender isso. Eu ia encher várias caixas com 11 batatas, só que a última caixa ia ter 10. Ou seja, o número de batatas que eu tenho ali não é divisível por 11, porque sobra uma caixa com 10. Vê se vocês entenderam essa ideia. Só que eles falam tanto de coisa, né? E essa que é a dificuldade da questão.
Vamos ver a próxima. Em seguida, um dos funcionários percebeu que se a quantidade de batatas doces fosse dividida em caixas com capacidade para 13, uma caixa ficaria com 12 batatas. Então, segundo o funcionário, se eu divido de 13 em 13, vai dar uma quantidade aqui que eu vou chamar de Q2 e vai sobrar 12 batatas. Vai acompanhando, tá? O que mais? Posteriormente, outro funcionário percebeu que, caso a quantidade total de batata doces fosse dividida em caixas com capacidade para 7, então imagina, pega o número de batatas e agrupa de 7 em 7. Isso aqui vai dar um quociente Q3, mas uma caixa vai ficar com 6, ou seja, é como se sobrassem 6 batatas. Beleza. Por fim, o que aconteceu? O produtor e seus funcionários perceberam juntos que, ao dividir a quantidade de batatas por 12, não sobrariam, tampouco faltariam batatas. Então, aqui daria um quociente Q4 e não sobraria nada. Antes da gente seguir, vê para mim se vocês conseguiram entender qual que é a ideia, porque agora tem uma maldade aqui extremamente importante e que te ajuda a resolver problemas parecidos, tá? Repara, gente, que a princípio eu não fiz nada além de melhorar um pouquinho a minha situação, tá? Agora, o que a gente vai pensar? Normalmente a gente é acostumado a pensar assim, o que atrapalha uma divisão é o resto. Então, beleza. N não é divisível por 11, porque sobrou 10. Se eu tirasse essas 10 batatas, eu teria uma nova quantidade de batatas que, sim, seria divisível por 11. A mesma coisa aqui, ó. O que está atrapalhando aqui são essas 12 batatas. Se eu tirasse, eu obteria um número novo que seria divisível. Só que você tem que ficar muito atento aos sinais. Como assim? Aqui, ó, é uma unidade a menos que aqui. Aqui é uma unidade a menos. Aqui é uma unidade a menos. Então, tenta imaginar. Só imagina. A gente já sabe que o número de batatas é múltiplo de 12. Ju, como é que você sabe disso? Então, eu sei disso porque na hora que eu divido de 12 em 12, não sobra nenhuma batata. Aí, o que a gente pode fazer? Tenta entender aqui, tá? Que essa é a maldade da questão. Vamos supor que na hora de organizar lá, eles achassem mais uma batata. Se eles achassem mais uma batata, a gente passaria a ter N mais uma batatas. E aí aqui, ao invés de sobrar 10, sobraria 11. E sobrando 11, dá para fechar mais uma caixa. Se aqui tivesse mais uma batata, na hora de dividir, sobraria 13, entre aspas, né? E aí eu poderia fechar mais uma caixa. Se aqui tivesse mais uma batata, não ia sobrar 6, ia sobrar 7. E aí dava para fechar mais uma caixa. Então, vê se vocês conseguem entender a maldade. N mais 1 é múltiplo comum entre 11, 13 e 7. A gente sabe encontrar múltiplos comuns, só que você tem que lembrar. Nesse caso aqui, a pessoa não tem N mais uma batatas, tem só N. E esse N é um múltiplo de 12. Questão extremamente maldosa, tá? Mas você tem que ficar atento a esses sinais para que você consiga resolver. Tá, agora vamos procurar, né? Lembrando que tem que ser menor do que 6.000. Ele não dá uma estimativa, né? Ele só fala que tem menos de 6.000 unidades. Vamos lá. Vamos fazer aqui o MMC entre 11, 13 e 7. Uma dica, gente. 11, 13 e 7 são números primos. Então, automaticamente, eles são primos entre si. O MMC deles é o produto de todos eles, tá? Vamos lá. Ju, e se eu não lembrar disso? Você vem aqui e faz, ó. Por 7, vai dar 11, 13 e 7. Ó, e 1. 11, 13 e 1. Por 11, vai dar 1, 13 e 1. Por 13, vai dar 1, 1 e 1. Agora, fazer essa conta. Vai ficar 77 vezes 13. 21 vão 2. 21 com 2, 23. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. 1, 10 vai 1, 1.001. Aí, cuidado, porque eu acho que tem 1.001 aqui. Primeira coisa, tá, gente? Esse produtor não teria 1.001 batatas. Ele teria 1.000. Por que 1.000? Porque N mais 1 é que seria igual a 1.001. Então, na verdade, ele teria 1.000 batatas. Ju, então é essa a resposta? Tem 1.000 batatas? Primeiro, nem tem essa resposta aqui, né? Mas para você testar, você teria que pensar se esse número é divisível por 12. E 1.000 não é divisível por 12. Para o número ser divisível por 12, ele tem que ser divisível por 6. 1.000 não é divisível por 6. Então, não é isso. Mas lembra,
O MMC ele é só o ponto de partida. Pode ser 1001, pode ser 2002, pode ser 3003. Repara, ó, aqui é 1001 vezes 1, 1001 vezes 2, 1001 vezes 3. Aqui poderia ser 4004, 5005. Já vou olhar a dúvida aí, tá? 6006. Mais do que isso, não tem nem como. O 6006 já não vai ter jeito, né? Mas os múltiplos comuns aqui continuam. Mas observa. Agora a gente tem que procurar um número que, quando eu tirar 1, vai gerar um número que seja divisível por 12. Mas pelo menos você está no caminho certo, tá? Vamos lá. 1001 não pode ser. 2002 também não. N menos 1 igual a 2000, N mais 1, né? Igual a 2002. Ficaria N igual a 2001. 2001 não é divisível por 12, porque ele nem é par. Vamos ver 3003. N mais 1 igual a 3003. N vai ser igual a 3002. Será que 3002? Nem tem 3002, né? Então não ia nem perder meu tempo. 4004 também não vai ter ali a resposta. Tem 4.980, então eu nem perderia meu tempo. Agora aqui, ó. N mais 1 igual a 5.005. N vai ser igual a 5.004. Só que agora você não pode esquecer, você tem que testar se é divisível por 12. Então você faz 5.004 dividido por 12. 50 por 12 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. 20 por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 12. Vai sobrar 8. Desce o 4, vai dar 7 e não sobra nada. Então é 5.004. Ah, Ju, não tinha um outro jeito de fazer, não? Ô, gente, é lógico, né? Aqui eu tô fazendo, te explicando todo o processo. Na prova, você podia testar as respostas. Primeira coisa que eu faria na prova, eu ia pensar, ok, o número de batatas doces colhidas aí tem que ser divisível por 12, porque essa informação é a última que ele me deu. Então, só com isso, eu já ia eliminar a letra A. A letra A já era. Aí eu ia pensar nas outras. Será que 1008 é divisível por 12? Faz aqui, ó. 1008 dividido por 12. 10 não dá, vai ter que ser 100. Isso aqui vai dar 8. Vai ficar 96. Vai sobrar 4. Desce 8. 48 por 12 dá 4 e não sobra nada. Então, poderia ser essa. Não elimina ela. Vamos ver aqui. Aqui vai dar 17 com 4, 21. Esse número pode ser divisível por 12, porque ele é divisível por 6, né? Mas vamos ver. 4.980 dividido por 12. Aqui vai dar 4. 4 vezes 12 dá 48. 18 por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 16. Vai sobrar... Não, 1 vezes 12 dá 12, né, gente? Vai sobrar 6, desce o 0, vai dar 5. Esse aqui também é divisível. Esse aqui vai ser divisível também. Será que 5.988 vai ser? Divide por 12. Aqui vai dar 4, 48. Vai sobrar 11. Desce 8. Deve dar o que aqui? 10 dá 120, então é 9. 108. Vai sobrar 10. Aqui também dá. Aí você ia falar, nossa, mas aí eu fiquei com dúvida em 4. Verdade. Só que aí você ia ver, quem que dividido... Na verdade, a dica que eu te daria seria pensar, quem que somando 1 seria divisível por 11, 13 e 7 ao mesmo tempo. E aí você pode testar. Não sei o que daria mais trabalho, menos trabalho, mas você tinha que buscar um número que fosse divisível por 12 e que, quando dividido por 11, dá resto 10, dividido por 13 dá resto 12 e dividido por 7 dá resto 6. Então, o que eu quero dizer é que dava para testar. Não sei se isso seria mais rápido ou mais demorado, mas dava para testar sim. Em um experimento para verificação da eficácia de um analgésico em fase de testes, 20% dos participantes relataram que a substância lhes foi administrada foi ineficaz, ou seja, não suprimiu nem diminuiu a dor. Os cientistas responsáveis pelo experimento constataram que 40% dos pacientes que relataram a ineficácia e 30% dos que relataram eficácia receberam placebo, substância cuja formulação não apresenta efeito farmacológico. Selecionando ao acaso um participante desse experimento, qual é a probabilidade de que ele tenha relatado ineficácia sabendo que ele recebeu placebo? Gente, isso aqui é o tipo de questão de probabilidade que dá um nó na nossa cabeça. Então, melhor estratégia para você resolver uma questão como essa é você fazer o que a gente chama de diagrama de árvore.
Você vai partir de uma informação comum e vai sair desmembrando as informações. Pode supor um valor? Se você se sentir mais confortável supondo valor, eu não vejo problema para isso numa prova fechada, tá? Tem necessidade de supor valor? Não. Mas eu sei que supondo valor você vai ter mais facilidade, tá? Então, pode fazer isso. Vamos tentar entender. Eles me falaram aqui que 20% dos participantes reclamaram que o remédio não adiantou, não diminuiu e nem suprimiu a dor. Aí o que os cientistas falaram? Eles falaram que 40% dos pacientes que relataram ineficácia e 30% dos que relataram eficácia receberam placebo, ou seja, um comprimido que não tem nenhum remédio. Vamos tentar destrinchar essa informação, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o experimento tenha sido feito com 1.000 pessoas. Se você não quiser supor valores, coloca 100% aqui que vai dar certo do mesmo jeito. Aí o que acontece? 20% dessas pessoas, ou seja, 20% de 1.000 vai dar 200, vou colocar direto. Eles relataram ineficácia, ou seja, para eles não funcionou. O que significa isso? Significa que o restante, ou seja, 80%, no caso 800 pessoas, relataram eficácia do remédio. Ó, tomei o remédio e me fez bem, me tirou a dor, beleza. Só que o que os cientistas afirmaram? Eles falaram assim, ó, 40% dos que relataram que o remédio não funciona, de fato, eles receberam placebo. Ou seja, 40% desse povo, de fato, não recebeu o remédio. Então, vai ser 40% de 200. 2 zeros, corta com 2 zeros, vai dar 80 pessoas. Então, 80 pessoas aqui receberam placebo. O restante recebeu remédio de verdade. 200 menos 80 vai dar 120. Vou colocar aqui que eles receberam remédio. Ah, Ju, então por que não funcionou? Não sei, por causa do organismo dessas pessoas, tá? Aí olha o que ele fala. 30% dos que relataram eficácia receberam placebo. Então, vai ser 30% de 800. 2 zeros, corta com 2 zeros, vai dar 240. Então, 240 relataram eficácia, mas, surpreendentemente, eles receberam placebo. O restante... O que seria o restante? Vai ser 560, né? 560 receberam realmente o remédio. Gente, confia no que eu estou dizendo, tá? Esse diagrama de árvore é o que faz você ter uma noção melhor do que está acontecendo. Não adianta você ficar aqui meia hora lendo o comando se você não destrinchar as informações. Agora, presta atenção no que ele está falando, ó. Selecionado ao acaso um paciente desse experimento. Então, eu vou escolher uma pessoa aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que ele tenha relatado ineficácia? Presta atenção agora, sabendo que ele recebeu placebo. Se você não se lembra disso, sempre que no enunciado de uma questão ele adianta algo sobre o que aconteceu. Como assim, Ju? Adianta algo sobre o que aconteceu? Ele falou que a pessoa escolhida recebeu placebo. Quando ele me conta que a pessoa escolhida recebeu placebo, o nosso espaço amostral diminui drasticamente. Por quê? Porque agora eu não vou escolher qualquer uma das 1.000 pessoas. Eu vou escolher quem recebeu o placebo. Quantas pessoas receberam placebo? 80 mais 240. O que dá isso? 320. Isso aqui vai ser o número de elementos do nosso espaço amostral reduzido. Agora você consegue resolver. Eu quero saber qual que é a probabilidade do remédio não ter feito efeito nele, sabendo que ele recebeu o placebo. O que é a probabilidade? Número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Só que lembra, é um espaço amostral reduzido. Agora pensa comigo, ó. 320 pessoas receberam placebo. Entre quem recebeu placebo, qual que é a chance de eu escolher alguém que relatou ineficácia? Quem relatou ineficácia foi esse povo, 80. Então, eu vou ter 8 chances em 32, que é a mesma coisa que uma chance em 4. Ele deixou a resposta assim, né? Mas ele poderia ter colocado 25%. Nós, Ju, acho muito difícil. Gente, essas questões são no mesmo estilo daquelas questões de falso positivo, falso negativo. A ideia é você sair de uma ideia comum, de uma informação comum e destrinchar de acordo com as informações que ele te deu. Mas, de todo jeito, é uma questão difícil, porque é uma questão que, além de usar essa ideia,
também envolve a ideia de probabilidade condicional. Mas confia no que eu disse, tá? Supondo valores, a sua vida fica um pouco melhor. Embolei no final a parada do espaço amostral reduzido. Não esquece, sempre que no enunciado da questão ele te informar algo sobre o que aconteceu com o experimento, é porque o seu espaço amostral vai ficar automaticamente reduzido. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é 42 centavos e são comercializados em pacotes com 400 chaveiros, que são vendidos por R$ 280. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de R$ 12.800, que não depende do número de chaveiros produzidos. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? Vamos lá? Primeira coisa, vamos tentar entender. A firma vende cada pacote de chaveiro por R$ 280, na verdade. O custo para a produção de cada chaveiro é de 42 centavos. Só que independentemente de quantos chaveiros ela produz e vende, ela tem um custo fixo de R$ 12.800. Aí olha a pergunta, qual que é o número mínimo de pacotes de chaveiros que ela deve ser vendido para que ela não tenha prejuízo? Vamos lá, vamos pensar aqui com calma. Primeira coisa, vamos descobrir qual que é o custo de cada pacote. São 400 chaveiros a 42 centavos cada. Eu vou escrever 42 sobre 100 porque eu não gosto de fazer conta com número decimal. 4 vezes 42 vai dar 168. Então, esse aqui é o custo para produzir cada pacote. O preço de venda é de R$ 280. Então, dá para a gente descobrir qual que é o lucro unitário. É só você fazer 280 menos 168. Então, o lucro unitário vai ser de quanto aqui, hein? Vai ser R$ 112. Isso, R$ 112. Beleza. Agora, a gente consegue montar uma função para o lucro total. O que seria o lucro total? Imagina, eu ganho R$ 112 em cada pacote. Se eu vender um pacote, vai ser vezes 1. Se eu vender 2 pacotes, vai ser vezes 2. Se eu vender 15 pacotes, vai ser vezes 15. Então, o lucro aqui vai ser 112 vezes 15. Errou! 112 vezes x, desculpa. Então, vai ser 112 vezes x. Só que tem um pequeno detalhe que a gente está esquecendo. Isso aqui é o lucro por chaveiro, só que tem um pequeno detalhe. Tem um custo gigantesco que a gente não descartou ainda. Eu vou ganhar isso aqui em cada pacote, mas eu tenho que tirar os R$ 12.800 que eu gasto, independentemente da quantidade de chaveiros que eu produzo. Então, vê se vocês entenderam. Ó, o lucro unitário é 112, mas eu tenho esse custo aqui, que eu vou até colocar. Isso aqui é um custo fixo. Ah, Ju, e se eu não vender nenhum chaveiro, nenhum pacote de chaveiro? Você vai ter um lucro de menos 12.800, ou seja, um prejuízo. O que a questão quer? A questão quer que ele não tenha prejuízo. Para não ter prejuízo, o lucro tem que ser maior ou igual a zero. Então, 112x menos 12.800 tem que ser maior ou igual a zero. 112x tem que ser maior ou igual a 12.800. O que vai ser o x? 12.800 dividido por 112. Faz aí no cantinho. 12.800, sem calculadora, hein, gente? Dividido por 112. 1 não dá, 12 não dá, tem que ser 128. Vai dar 1. Vai ficar 112, vai sobrar aqui 16. Desce um 0, vai dar 1 de novo. Vai ficar 112. Vai sobrar aqui 48. Não dá para dividir, desce um 0. 480 dividido por 112 vai dar 4. Aqui vai ficar 448. Vai sobrar 32. Não dá para dividir. Você coloca uma vírgula, coloca um 0, desculpa, e põe uma vírgula. Isso aqui vai dar o quê? 3 não dá, vai dar 2. Aí aqui vai dar 224. Vai sobrar aqui 96, né? 96. Não precisa continuar. O meu x aqui, ele tem que ser maior ou igual a 114,2. Só que chega aqui, me dá um medo. Por quê? Porque 114,2 a pessoa para e pensa assim, já sei,
vou arredondar para 114, porque está mais próximo de 114. Cuidado, gente. Se essa empresa vender 114 pacotes, ela vai ter prejuízo. Ela tem que vender um pouquinho mais do que 114. Como ela tem que vender um pouquinho mais do que 114, o mínimo vai ser quanto? 115. Então, cuidado, tá? Eles colocam as duas respostas porque o objetivo deles é te induzir ao erro. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Se tiver alguma dúvida, escreve aí pra mim. Isso aqui, eu acho que é uma das coisas que o Enem mais gosta de cobrar para poder enfatizar essa lógica de arredondamento, tá? E aí a pessoa acaba se induzindo a erro, e aí você tem que tomar bastante cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Lembra que na matemática, as regras de arredondamento lá da química e da física nem sempre vão funcionar, porque aqui a gente vai ter um contexto que terá que ser levado em consideração.